Olá, todos e todas. Presentamos hoy la ciudad de Pindoretama, la que tiene como tradición la realización de las fiestas juninas. Junto a nosotros participa del Arraiá virtual y realiza allí el Arraiá de la Vacuna. Pindoretama es un municipio del estado del Ceará com cerca mais ou menos de 20.500 habitantes e que está a 40 quilômetros da capital Fortaleza. Pindoretama é conhecida como la capital de la rapadura, dulce de la caña de açúcar que está presente nos ingredientes de las receitas que apresentaremos também. O reconhecimento de capital de la rapadura foi em el ano de 2007, porque allí foi produzida a mais grande rapadura del mundo. Pindoretama, que também é conhecida como la princesita del litoral, apresenta uma toponímia comum a muitos municípios de Ceará. É uma palavra de origem tupi, uma palavra indígena que significa tierra de las palmeiras. Pindó, palmeiras, e retama, tierra natal ou região. Em Pindoretama, há mais de 30 anos, ocorre ali os festivales de quadrilha. Traemos, por lo tanto, relatos que contam pouco da história de Pindoretama e suas fiestas juninas. O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Olá, gente, eu sou o Antônio, morador aqui da comunidade do Sítio Araújo, onde a gente durante muitos anos fizemos um trabalho voltado para a cultura local, dentro dos festejos juninos do nosso estado, do nosso município e lá da nossa comunidade também. O nome lá da nossa quadrilha, que deu início por volta dos anos 90, era Arraiá da Amizade, certo? Porque foi formado por um grupo de pessoas lá da comunidade. O nosso trabalho lá, voltado assim para os festejos juninos, a gente iniciou por volta dos anos 90, né? Que teve o nome como Arraiá da Amizade e também teve duração até o ano de 2010, mais ou menos, que aí a gente iniciou os trabalhos por conta que faltou, na verdade, assim, aquele incentivo, né? As pessoas também foram ficando mais adultas, foram se distanciando mais e foi assim se desfazendo. As apresentações aconteciam dentro do próprio município, assim, a gente procurando sempre manter a cultura, né? Porque o nosso estilo de música era aquelas músicas tradicionais, eram os estilos de chita, né? A gente se apresentava, por exemplo, na Caponguinha, lá na quadra do Seu Raimundo Bento, no Sítio São José, lá no Chico do Oswaldo, tá entendendo? E lá no próprio Sítio Araújo, né? Sítio Ema. E assim a gente buscava sempre trabalhar e manter a valorização das pessoas da comunidade. Uma das melhores recordações assim, que eu tenho desse momento que nós vivemos durante todos esses anos é quando a gente, nas tardes de sábados que a gente ia se apresentar, todo mundo pegava a sua mochilinha, o seu saco, botava a sua roupa dentro e ia a pé, né? Que muitas vezes a gente não tinha um transporte, mas mesmo assim a gente não deixava de se apresentar e seguia todo mundo junto, chegava no local, né, das apresentações, nos horários, e se apresentava assim com aquela forma de espontâneo e de originalidade, né? Com relação a festivais, a premiação, a gente nunca assim ganhamos premiações, porque o nosso maior prêmio era fazer as pessoas se sentirem bem e assistir à apresentação. Era aqueles aplausos quando começava, no decorrer da apresentação, quando encerrava, os parabéns quando a gente saía do salão. Essa era a verdadeira premiação e era isso aí que nos fazia feliz. As dificuldades era que a gente não tinha o apoio, né? A gente, para comprar o tecido, para confeccionar as roupas, a gente mesmo fazia aquele movimento dentro do grupo da quadrilha, fazia rifa, bingos, e aí a gente ia se mobilizando, buscava as parcerias na própria comunidade, as pessoas das costureiras, né, que costuravam a custo zero pra gente. Então assim, mas foi um momento de muita importância. A quadrilha do Avesso, ela surgiu dentro dos festejos de São João Batista, lá do Sítio Araújo, né,
onde a mulher se vestia de homem, o homem se vestia de mulher, e era assim, um momento de descontração, mas também de muita alegria, né, que os senhores e senhoras da comunidade participavam, e a gente levava essa alegria para a comunidade, não só lá do Sítio Araújo, mas também de toda a vizinhança ali. Foi muito importante esse momento também, e a gente guarda como recordação. O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Olá, meus amigos, sou o professor Sula, né, amante também da cultura, do esporte e da educação, né, e hoje aqui participando desse documentário, agradecer aqui a Secretaria de Cultura, na pessoa do professor Ricardo e toda a sua equipe maravilhosa, que vem desempenhando esse trabalho para resgatar um pouco da história da nossa Pindoretama. Nós sabemos que o maior patrimônio de um município é sua história. Bem, gente, o nome da quadrilha Nós Se Garante, que foi a quadrilha que ficou muito conhecida pela coragem dos participantes, a oportunidade, o nome a gente, na verdade, não tinha um nome, né? Nós Se Garante. E a gente, uma vez no CEU, né, que hoje é a Escola Francisco Holanda, a gente lá praticando o ensaio, e eu incentivava lá os participantes, né, e gritava, falava, vamos, Nós Se Garante. E aí teve um participante, o Ricardo, né, que disse, pronto, o nome vai ser esse, o nome Nós Se Garante é um bom nome. E aí a Nós Se Garante ficou, né, conhecida como Nós Se Garante, e realmente foi um processo muito legal durante todas as apresentações nossas, com esses pontos fortes que eu já falei para vocês. O tempo de atuação da quadrilha Nós Se Garante, né, foi todo o período do Festival Junino, que é o mês de junho e julho, e aí a gente não imaginava que ia receber tanto convite para se apresentar. Então a gente tivemos participação em Pindoretama, diversas localidades, também nas cidades vizinhas, como Beberibe, né, também nas localidades da Caponga da Bernarda, enfim, várias apresentações da quadrilha Nós Se Garante, participando de vários festivais, e existia uma parte muito importante que eu gosto sempre de relatar, né, era na hora da apresentação do casamento, e o noivo, ele tinha que apresentar seus documentos. E esses documentos eram uma mala cheia de gato. Era a parte forte, né, da nossa apresentação. Se isso fosse hoje, não era nem possível, devido a todo o aparato que tem os animais, que por lei, né, essa parte não seria nem possível, né, a gente realizar. Outro ponto forte da quadrilha Nós Se Garante era exatamente quando a gente colocava a dama no ar. Porque naquela época, naquele tempo, as quadrilhas eram muito tradicional, né? A preocupação era com os passos bem tradicionais, como o parafuso, né? E outros passos que tinha. A modernização ainda não tinha chegado dentro dessas quadrilhas, né? Hoje a quadrilha é um espetáculo, é um show, né? A gente vê tanto o cenário, né? Tanto os figurinos, tanto os participantes. Então hoje é bem mais moderno. As dificuldades eram grandes, né, principalmente na parte do figurino, né, a gente procurava uma roupa, né, que representasse realmente o sertanejo, né, os vestidos geralmente de chita. Então era uma dificuldade gigantesca, porque a gente não tinha esses apoios que hoje as secretarias dão, né? Então era tudo na base da amizade, dos amigos, então tudo era muito difícil, principalmente quando a gente ia participar numa outra cidade, a questão do transporte, nada era tão fácil, né? Então a gente sempre tinha essa dificuldade, mas sempre a gente procurava fazer o melhor. Eu sentia muito amor, muita felicidade por parte dos participantes, era isso que motivava todo ano a gente estar com a nossa quadrilha. E as músicas que a gente usava, como não tinha nenhuma condição de fazer um pé de serra, de montar um grupo, né? A gente acabava usando já
músicas conhecidas, músicas juninas que se encaixavam. Eu lembro que um casamento que eu fiz, né, de uma quadrilha, a quadrilha Titanic, eu só usei as músicas do Mamonas Assassina. Né, fiz uma cortagem de todas as partes das músicas em homenagem aos Mamonas Assassina, né, que tinha sido referência da música brasileira. Bem, gente, a minha ideia de fazer assim a primeira quadrilha foi uma ideia familiar. Né? Na verdade, a gente se juntou, primos e primas e alguns amigos mais próximos, e criamos a primeira quadrilha, né, organizada por mim, a quadrilha do Dadá. E depois da quadrilha do Dadá, né, a gente ampliou no próximo ano e já pensando numa quadrilha bem maior para se apresentar, e criamos aí a quadrilha Nós Se Garante. Depois da quadrilha Nós Se Garante, eu já era mais amante do esporte, e aí eu criei a quadrilha Pegando Bola. É uma quadrilha também com um nome bem estranho. E por último, a homenagem ao filme, a minha última quadrilha foi a quadrilha Titanic. Essa quadrilha, a Titanic, já teve mais apoio e já tinha uma modernização praticamente parecida com as quadrilhas de hoje. Né? Já tinha o cenário, que era o barco do Titanic, onde a quadrilha brincava dentro do barco, né? Já precisava de um caminhão para estar levando sempre esse barco, precisava de mais transporte para transportar essa quadrilha. Já teve mais investimento, figurinos, né? Enfim, tudo isso é um pouco da história, né, da minha vida com as quadrilhas juninas. Geralmente os participantes eram grandes amigos, né, como o Ricardo, hoje aqui o secretário de Cultura, fazia parte da nossa quadrilha. O meu São João, esse ano é diferente, vai ter multidão de gente dançando. Olá pessoal, sou o Casone Silva, sou do Capim de Rosa, já fiz parte da quadrilha Capim do Arraiá. E o nome Capim do Arraiá, de onde surgiu? Por que surgiu? Na verdade, nós fizemos uma substituição do nome Roça e colocamos o nome Arraiá. Daí surgiu o Capim do Arraiá. O ano exatamente, eu não lembro, né? Mas eu lembro assim um pouco que foi na década de 80 para o início da década de 90, né? Tendo como puxador o Pretinho, que hoje se encontra ao lado de Deus, né? E posteriormente, né, conduzido por mim, né, Casone, né, tendo como liderança. Bem, o tempo, a duração, né, eu acredito que mais de 10 anos, né, tivemos uma parada, né, nós paramos no ano 2000, né, e retornamos no ano 2001, né, e nesse retorno nós tivemos várias apresentações, né? A gente era tido como referência na época, né? Isso era muito bom. Sendo convidados por várias localidades, né? Tipo, como Aquiraz, Cascavel, né? O Pau Pombo, né? Chegamos aí a Beberibe, né? Quadrilha pequena, mas era bem emotiva, viu? Era muito bom, muito gratificante. E aqui nas localidades de Pindoretama, né? Caponguinha, Preaoca, a própria sede, né? Sítio Correia. Né? Os figurinos eles eram confeccionados por mães de alguns participantes, né? Como por exemplo, trouxe alguns figurinos, né, que a gente utilizava na época, né? A blusa, né? A blusa de chita, né? A gente também tinha a ideia, né, de criar alguma coisa que na época era muito interessante, a gente colete por cima da blusa, né, um chapéu de palha que no qual estou utilizando, era muito interessante, sabe?
E as mães participavam junto conosco, né? E os recursos, o material desses figurinos eram oriundos de rifas, né? que as pessoas nos patrocinavam, né? Era muito complicado. Pindoretama chegou hacia Salamanca através da ABS para contar um pouco do histórico das quadrilhas da ciudad em el arraiá virtual. Seguro que echamos muito de menos todo, pero el año de 2021 es tempo de renovar a esperança com el arraiá de la vacuna. Lo que isso Pindoretama.